8h14 em Campos, de volta com Folha no Ar, primeira edição, hoje, sexta-feira, dia 16, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional. Estamos conversando e recebendo aqui o João Paulo Grange, advogado, ao vivo neste programa. Tem uma série de assuntos para a gente falar com o João Paulo, que a gente vai tentando, né, dinamizar esse conteúdo. Tem pauta nacional, pauta local. Eu deixo o Arnaldo definir aí, porque tem muitas polêmicas. Tem a questão, né, da Câmara Municipal, que a gente já abordou, as contas da Rosinha numa nova apreciação, aquele super pedido de impeachment também. A gente pode pedir naturalmente para que o João Paulo dê uma avaliada nisso. E tem uma questão muito que aí eu faço na hora que for oportuno, Arnaldo, mas só para lançar aqui e depois a gente não esquecer. Aquela questão da denúncia do presidente Bolsonaro falando que houve corrupção nas eleições passadas de presidente da República. Fraude, né? Perdão, obrigado, Arnaldo. Houve fraude nas eleições. Ele alega que ganharia no primeiro turno, e então houve fraude, aquela coisa toda. Chegaram até a dizer essa semana de que realmente houve fraude, sim, com a fortíssima intervenção do ex-juiz federal lá, o Sérgio Moro, e de fato aquilo foi uma fraude. Então, talvez ele esteja querendo assumir isso, mas isso não é questão de política aqui. Aqui a gente quer tentar entender, né, essa parte técnica jurídica. Arnaldo, volto com você. E aí vamos com essa questão mesmo do Bolsonaro, que seria o nosso primeiro bloco, mas a gente acabou falando de assunto local, que sempre gerou um link ali com as discussões que estávamos fazendo. Mas nesse aspecto nacional, João, como que você vê? Você já foi presidente da Comissão Eleitoral da OAB aqui em Campos, hoje é presidente, também é a pessoa que a gente sempre ouve, que é a Priscila Marins. Como que você vê um presidente da República, no cargo máximo do país, contestar o sistema eleitoral no qual ele foi eleito desde 98 na urna eletrônica como deputado? Todas as vezes já era deputado por 2 mandatos, foi eleito em 98, 2002, 2006, 2010, eleito em 2014, presidente em 2018 e agora contesta o sistema do voto eletrônico. Tem um artigo do Marcelo Lessa, que publicamos ontem, em que ele fala que é a crônica de uma tragédia anunciada, ou de uma derrota anunciada. Você concorda com essa análise? Primeiramente, assim, a gente fica naquela indagação que se houve fraude nas eleições de 2016? 2018, perdão, 2018. Por que então não houve uma fraude apta a tirá-lo do páreo? Quer dizer, se é possível alguém mexer nos dados do TSE, porque não, eu vou aqui mexer só um pouquinho, só para poder ter um segundo turno. Não tem sentido, né? Se é para ter fraude, a pessoa que frauda iria alterar toda a votação de forma a que o Bolsonaro perdesse de cara. Que, na época, algum dos demais candidatos vencesse em primeiro turno. Sabemos, sim, da fragilidade que é o sistema eletrônico. Sabemos aí, tivemos ano passado uma experiência ruim com o site do STJ, ficando uma semana fora do ar por um ataque hacker e com os dados todos sequestrados, todos com risco de se perderem. Isso, de fato, nós estamos expostos, estamos, sim, sujeitos. E eu não nego que, por certo, também existam fragilidades de hackeamento no sistema eleitoral vigente. Tanto é que nós devemos ser um dos poucos países, não o único do mundo, que adota um sistema eletrônico que, em tese, é menos seguro do que um sistema físico de votação. Porém, eu aqui eu faço coro ao que disse o ministro Barroso.
Se nós tivermos 2 sistemas de controle, e se os 2 não casarem por algum motivo, vamos aqui pensar que lá num rincão lá do Piauí, lá do Amazonas, ou de algum local desses, então vamos aqui tacar fogo numa urna lá, vamos incendiar um local onde se encontre essa urna física. Acabou, já coloquei em xeque a eleição, já coloquei em xeque a votação, por causa de em tese, uma urna. E aí você passa a ter todo esse transtorno que nós deixamos de ter. E toda essa complexidade que é o sistema, você, na verdade, piora ao invés de você melhorar. Você traz insegurança. As pessoas veem erroneamente que esse voto auditável ele é motivo de segurança, para mim, motivo de insegurança. Já que nós poderíamos ter problemas, mais facilmente problemas físicos, do que problemas virtuais com a internet. Então, minha opinião, eu faço coro com o ministro Barroso, é que, de fato, nós evoluímos muito do sistema físico para o eletrônico, e, poxa, eu agora não me recordo quando foi o primeiro, mas já deve ter, creio eu, quase uns 20 anos, em que está sendo feito. Quer dizer, eu lembro do meu pai contando voto, eu era menino, quando ele era juiz eleitoral, ali no Censa, aquele monte de mesas contando cédulas físicas, faz tempo. Então, eu creio que nós já devemos ter uns 30 anos de voto eletrônico. 25. 25, valeu. Então, nesse contexto, acho que nós evoluímos demais e chegamos num ponto melhor do que estávamos. E acho que será um retrocesso para nós, se nós viermos a ter esse voto auditável, essa impressão do voto a ser feita tendo duas formas de controle. Rapaz, eu tô velho. Que coisa, mas eu tive o prazer, a honra de passar lá também e ver seu pai contando voto e fazendo cobertura para uma emissora que eu trabalhava. Isso aí. Era mais ou menos do tipo, Arnaldo, desculpa interromper só seu raciocínio, mas para falar sobre voto no papel, era em torno de uma semana a gente fazia um revezamento lá um dos maiores centros de apuração era o antigo Cefet, né? O Cefet ali, a quadra do Cefet virava uma loucura. A quadra, imagine você assim, é como se tivesse uma plateia grande nas arquibancadas e na quadra aquelas mesas dos escrutinadores, é isso, João Paulo? É isso aí. Que loucura. E o cara, tinha uma frase que a gente usava muito, que na época até foi por conta do meu sogro, a gente brincava muito, mas era uma realidade naquela época. Gente, eu fico imaginando, tem candidato aqui querendo transformar um risco em Francisco. Eu não sei se vocês lembram disso. Sem falar o controle dos votos em branco, como que era difícil isso, ia lá, alguém rabiscava e piscava em cima, e cédula que sumia, enfim, muita gente envolvida no processo. Tem aqui o comentário da Ângela Fonseca. As urnas em si são muito seguras, não ficam online durante a votação, trabalha anos nas eleições como mesária. Voto auditável será voto de cabresto. E não só isso, né, João Paulo? Quando a gente fala em voto auditável, parece que as urnas não são, mas elas são auditáveis. Sai um boletim de urna, a 0ª primeiro, lá quando liga a urna para mostrar que todos os nomes estão no sistema e todos os nomes estão com voto zero, e no final, antes de conectar esses dados ao cartório eleitoral, que aí sim vai enviar para o TSE para calcular, é emitido um boletim de urna conferindo com o número de votantes, o número de votos que foram atribuídos ali aos candidatos. Ou seja, dá para auditar urna a urna, como o próprio PSDB tentou fazer na eleição de 2014, quando não aceitou o resultado
o Aécio, não o PSDB, mas o Aécio não aceitou o resultado das urnas na derrota para Dilma. Então, existe forma de auditar, existe. Teve algumas que são sorteadas, inclusive, para imprimir nesse modelo aí que o presidente Bolsonaro hoje defende. O TSE mesmo determina, os TREs determinam algumas urnas que são auditáveis com a impressão de votos para essa auditoria. Então, assim, parece, como o Maurício Batista levantou aqui, que Trump também alegou fraude na eleição, né? Ao que ocorria lá nos Estados Unidos. Parece que está repetindo aqui no Brasil, né? Isso aí. A estratégia não mudou. A estratégia me parece que é a mesma. Me parece que essa incitação da população a se insurgir segue os moldes também do Trump, essa forma, esse apego ao cargo, essa invasão que houve ano passado ao Capitólio, acho eu, posso estar equivocado, me parece um revival, me parece algo, uma tragédia anunciada. Acho eu que a lógica já está desenhada para, em tese, tentar questionar o resultado em caso, ou na certeza, que me parece hoje, de uma derrota. Acho, inclusive, que essa vitimização por conta dessa doença, desse problema que ele está tendo hoje, também outra estratégia que ele está tendo. Sabemos que já houve esse vitimismo na facada e hoje me parece que é uma outra lógica, é uma outra estratégia que está sendo adotada. Mas fato é que eu discordo quando dizem que esse voto auditável facilita o voto de cabresto. Assim, não concordo. Digo por quê? Na verdade, você não vai ter a identificação de quem votou. Você vai ter só uma conferência física daquele boletim que sai no final, quando você zera, quando você totaliza, quando você fecha a urna. Então, é só para você comparar os votos que estão ali constantes virtualmente com os votos constantes fisicamente, mas não haverá identificação, nem você vai levar para casa. Então, assim, não concordo com esse argumento, mas acho eu que o problema não é na questão de voto de cabresto. Isso aí não haverá, não tem lógica. Para mim, é a insegurança que trará você ter urnas físicas que podem sofrer todo tipo de atentado, todo tipo de sumiço, de estratégia para tentar evitar que bata uma coisa com a outra, quer dizer, que bata o virtual com o físico. João, eu estava lendo algumas coisas em relação a isso. Eu inicialmente chegou-se a aventar essa possibilidade até de um recibo de voto, né? Se a pessoa levasse isso, aí seria o fim. Aí sim, aí seria o fim, porque você termina com a questão do voto, do sigilo do voto, né? Seria violado. E sim, voto de cabresto. O voto de cabresto. Mas aí, nessa questão do voto de cabresto, eu não lembro quem foi que fez essa análise, mas que nas cidades menores, por exemplo, o cara que compra voto, ele compra o voto casado. Sim. Então ele teria a possibilidade de comprar. Se na cédula não tivesse, se ele verificasse que na seção X não teve os votos casados, deputado estadual, federal e senador, que ele comprou, se ele comprou 10 votos casados para esses 3, e aí ele poderia coagir esses eleitores. Falando dentro de possibilidades, né? Não estou falando que é fato concreto. Mas hoje é assim, Arnaldo. Mas não é casado. A pessoa pode falar que votou sim, não tem cédula casada, tem um número total de votos. Entendeu? Cada cédula ia ter o casamento dos votos. Entendi, mas aí em tese... Não é a minha opinião, não. Eu estou falando que eu li dos outros. Quantos votaram no prefeito tal, quantos votaram no vereador tal? Ainda que não venha a ser casado. Quer dizer, eu concordo com sua análise também. Eu só levantei assim, uma tese que eu li, né, entre muitas dessas discussões. Mas o que mais me preocupa dessa discussão toda, né, não é nem a resolutividade, porque é impossível que esse voto seja aplicado para o ano que vem. Até em questão... Não tem estrutura.
Não tem estrutura para isso, é impossível. O que me preocupa são 2 pontos. A fragilidade do sistema perante a população, com a incitação do presidente, e os abalos institucionais a partir disso. O presidente do Senado se manifestou, o presidente do TSE se manifestou, o presidente da Câmara se manifestou, o próprio num sistema que nós vivemos, em que tem CPI em andamento, tem outras questões levantadas, as Forças Armadas se manifestaram devido à CPI, tudo no mesmo período. Isso não coloca em risco, de alguma forma, o nosso frágil, ou melhor, jovem sistema democrático, uma democracia que tem aí 30 e poucos anos e já passou por 2 impeachments? Como que isso não pode interferir e trazer consequências ainda piores para a democracia? Não, isso aqui de fato me preocupa. Eu tenho muito temor, inclusive, de uma guerra civil, do conflito armado na população, que de fato hoje está polarizada, e no momento em que se incentiva a aquisição de armas, e uma população beligerante, em que se ou você é A, ou você é B, ou você é Bolsonaro, ou você é Lula, então isso me causa muito medo, muito temor de uma guerra civil interna, de um conflito armado. E acho que episódios, como falei aqui, do Capitólio, da população tentar invadir o Senado, tentar invadir a Câmara dos Deputados, talvez se repita. Então, me deixa muito apreensivo essa beligerância hoje existente. Fato é que já existe uma pressão para o Aras iniciar um inquérito investigativo contra o Bolsonaro para apurar essa conduta dele, porque de fato é uma conduta totalmente antidemocrática. Ele dizia, olha, se não for do meu jeito, não tem briga, não vai ter brincadeira. Quer dizer, ou faz o que eu quero, então a bola é minha, não vai ter futebol. Não tem sentido. Ou nós estamos em uma democracia, ou nós estamos numa ditadura. Quer dizer, nós temos que começar a ver os caminhos que nós estamos tomando e os contornos que isso vem ganhando. Na verdade, cada vez que nós estamos mais próximos da eleição, o tom está aumentando e nós temos que começar a ver com preocupação essa questão. E até porque o nosso garantidor, que é o Exército, eu não sei como é que se encontra hoje posicionado. Eu não sei se hoje o Exército precisasse enfrentar o presidente contra um eventual desmando ou reforçá-lo numa medida antidemocrática, como o Exército se posicionaria. Então, é uma situação hoje complicada. Eu vejo com muito maus olhos a forma como as coisas vêm sendo conduzidas. Pois é, são 8h32, eu não sei se dá para te encaixar nesse bloco e fecha essa questão nacional ou depois vai para o último bloco. Acho melhor, né, Arnaldo? Porque a gente voltou mais tarde, né? Se você concorda... Sim, se tem alguma pergunta? Eu gostaria de colocar aquela questão, né, citada aqui no início do bloco por mim, que é a acusação também, que quando ele fala essas coisas aí, né, questão de se não tiver eleições limpas, não terá eleições. É um negócio complicado, né? Isso a gente sabe e ameaça, sim. Aliás, desde o começo do seu governo, ele tem flertado aí muito com essa ditadura. Alguns dos seus ministros, secretários do governo, fizeram alusões bem claras até o nazismo. A gente sabe muito bem disso. Exemplo, aquele assessor que fez sinais supremacistas, né? Fez sinais supremacistas. Teve um secretário também que citou quase que uma declaração lá do Goebbels, que era o homem da comunicação do Hitler, né? Inclusive com o cenário bem parecido com a sala desse Goebbels. Uma loucura. Mas, bom, fato é que isso ameaça sim a democracia, flerta aí com essa ditadura, mas é uma ameaça, não tem uma concretização. Agora, por outro lado,
E João Paulo, eu queria entender o posicionamento do judiciário nesse caso, que ele declara ter havido essa fraude nas eleições de 2018. Houve até não sei se foi o Barroso ou alguém, o Alexandre, que comentou não sei se processá-lo ou abrir um processo com relação a isso, para que ele prove onde é que houve, porque ele nunca provou. Sobre isso. O Barroso disse que, na verdade, ele alega sem trazer um único elemento de prova. Né? E aí, como é que fica? Eu posso fazer isso assim, simplesmente não vou ser processado, não vou sofrer nenhuma sanção? Como é que é juridicamente isso? A lógica em processo civil e penal de que quem alega a prova. O ônus da prova cabe a quem alega. Então, não há como, porque eu acho que é assim, eu entendo que é assim, tem que ser desse jeito. Não é assim. Em direito, você não tem como dar guarida esse tipo de argumento. Então, se existe sim algum parecer técnico, alguma prova de que o sistema ele é frágil, de que o sistema ele é passível de fraude, ou até se houve fraude em alguma eleição, e eu digo a você, das duas uma, ou ele prova, aí tudo bem. Se ele provar que ele foi eleito porque o sistema foi fraudado, porque afinal ele foi eleito, então, no fundo, ele está confessando um crime. Ou ele então confessa que ele conseguiu fraudar o sistema eleitoral pátrio, as urnas eletrônicas, para se eleger. Eu acho que essa seria a única forma dele tentar seduzir e, obviamente, colocando em xeque a sua eleição. Ou não passa de meras ilações, meras alegações vazias com o propósito de ter o argumento usado pelo Trump de que as suas eleições foram fraudadas, isso ano que vem, 22, razão pela qual ele não foi eleito. Bom, são 8 horas e 37 minutos, então a gente fecha esse bloco, rápido intervalo, tempo só para tomar um café aí ligeiro, e a gente volta com o João Paulo Granja aqui no Folha no Ar, primeira edição. Ainda voltar para o cenário aqui, como dizia o Capi, né, e o Aloysio cita muito isso, a voltar para o nosso canavial sobre essa questão da votação das contas da Rosinha Garotinho também, enfim. No oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, consultas médicas, tratamento através de acupuntura e muito mais no Proteus. Quando se pensa em exames laboratoriais